Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4, o versículo de número 23, o 24 e o 25. Glória a Deus. Hoje está apenas começando, né, irmãos? Que bom, né? Nós estamos... Sai de uma festa, entra na outra festa, que continue assim, irmãos. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 23 diz assim: todos acharam amém? Amém. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidade entre o povo. Ao versículo chave desse texto: sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-nos grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje, semana missionária, tiveram coragem aqui de colocar eu como primeiro pregador. Glória a Deus. Então eu não quero fugir de missão. Eu quero pregar a respeito de missão. E hoje eu estava em casa, irmãos, agora na parte da tarde, e eu comecei a pedir a Deus, lendo a Bíblia, estudando um pouco. Aí me veio 3 viagens missionárias. Não é a de Paulo, não. Tem uma que é de Paulo, mas 3 viagens missionárias. E eu quero começar a falar da primeira. Onde que é que começou a primeira viagem missionária? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, hoje, dirigindo o carro, assim, ó, naquela, sabe, aquela, igual você, eu não sou diferente de você, não, aquela correria, agitação do dia a dia, né? Tanta coisa para fazer, e às vezes a gente quer parar, tirar um tempinho e não consegue. Mas quando eu estava dentro do carro, dirigindo o carro, não fechei o olho não, mas o Senhor falou comigo, veio no meu pensamento, quando aconteceu a primeira viagem missionária. Aí, meus amados irmãos, veio ao meu pensamento a resposta de Deus. A primeira viagem missionária, o primeiro envio missionário, sabe aonde que aconteceu? Nos céus. Nos céus, aleluia, do último livro do Velho Testamento até Mateus, meus amados irmãos, houve aí um tempo em que Deus não falava através de profeta, Deus não se pronunciava, foram mais ou menos 400 anos sem a presença de Deus, sem Deus falar com a humanidade. Mas lá no céu, oh glória, Ele se reúne com o seu filho, Ele olha para o seu filho e Ele diz, está chegando a hora. E aqui eu vejo, meus amados irmãos, o primeiro envio missionário aconteceu lá no céu. Deus olha para Jesus e diz, meu filho, está chegando a hora que eu vou te enviar para que você leve uma nova mensagem. Aleluia. Você já imaginou, irmãos? 400 anos sem Deus falar com o povo, com a humanidade. E agora chega a hora de Jesus descer. Ele vem e ele nasce como todo
Todo ser humano nasceu um dia. Mas irmãos, o que me chama a atenção a respeito desse missionário? Para mim, Jesus é o primeiro missionário. O envio dessa missão começou lá no céu. É por isso que quando está chegando assim os cultos de missão, a gente já começa a usar aqueles jargões, que missão está no coração de Deus. E está mesmo, irmão, porque tudo começou lá no céu. Tudo começou lá no céu. Deus diz: eu vou enviar o meu filho, porque ele tem uma missão lá embaixo. Oh, glória! Aleluia! Mas irmãos, mas vem cá comigo. Todo missionário, ele precisa ter um preparo. Todos os missionários. Ninguém vai à missão, irmãos, despreparado. Ninguém vai à missão despreparado. Precisa haver um preparo. E Jesus, irmãos, o primeiro missionário, você pensa que ele nasceu e já foi fazer missão? Não, demorou. Nasceu entre nós, foi menino, lá no templo ele deu uma palhinha para os doutores, para os mestres. Quando o pai e a mãe chegou lá, esqueceram ele. Olha só, esqueceram o pai e a mãe, esqueceram o menino. Quando voltaram para buscar, ele estava ensinando os doutores, os mestres, mas ele ainda não estava na sua missão. E ele foi jovem, ele trabalhou, né, na carpintaria com o seu pai, não o pai biológico, seu padrasto, José. Mas ele se preparou, irmãos. Ele se preparou. E quando está chegando a hora, ele vai para o deserto, ele é tentado, né? E a obra, irmãos, a obra missionária, não adianta a gente achar que a gente pode fazer, que o missionário pode fazer tudo sozinho, porque ele é o bambam, ele é aquele que pode. Não, a obra missionária nós não fazemos sozinho. Chegou a hora, ele foi para o deserto. Aí chegou a hora dele chamar os discípulos, aquelas pessoas que já estavam junto com ele, e ele chama os discípulos. E com 30 anos de idade, irmãos, ele começa a sua missão. A missão que ele foi enviado nessa terra para fazer, para realizar. E todo o começo, meus amados irmãos, de uma missão, e na missão existe perseguição, existe levantes, existe calúnias. Jesus passou por isso também, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. E Deus não deixou nada acontecer com Jesus. Pensa no missionário, irmãos, que vê, para mim, o maior missionário que já houve na face da terra. Esse missionário se chama Jesus Cristo. Ele não titubeou, não. Ele foi, e ele foi até o fim. O que era para ele fazer, ele fez, ele cumpriu o seu papel. Esse missionário, irmãos, porque quando nós falamos de missão, o missionário, ele vai para um lugar e ele vai para anunciar coisas novas. Nenhum missionário vai para falar, para anunciar coisa que todo mundo já sabe. Não. Todo missionário, ele traz algo novo. Aí Jesus, irmão, chega. A turma já não aguentava mais aqueles sermões dos religiosos, dos fariseus. E Jesus chega com algo novo.
aquele missionário começa a andar de aldeia em aldeia. Ele começa a andar de cidade em cidades, junto com seus discípulos, aleluia. E ele começa a trazer uma mensagem nova, coisa que ninguém tinha visto ainda, glória a Deus. A Bíblia diz que todos queriam estar aonde Jesus estava. Jesus saía daqui, irmãos, ele pegava um barquinho, ele ia para um lugar deserto, todo mundo queria estar onde Jesus estava, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que da boca de Jesus, meus amados irmãos, saía algo novo, palavras de vida. Eles viam na boca de Jesus. Jesus, ele era, e ele é, e ele continua sendo o maior missionário que já pisou nessa terra. Glória a Deus. Ele tratava com todos, irmãos. Ele tratava com multidões. Às vezes ele deixava a multidão para tratar uma pessoa só, para curar uma pessoa só. Ele não despedia a multidão vazia. Ele sempre tinha um alimento. Oh, glória a Deus! Que missionário extraordinário! Versículo 24. Olha só o que Jesus fez. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e eles o curavam. Era algo novo, irmãos. O povo nunca tinha visto aquilo. Glória a Deus. Aonde Jesus passava, glória a Deus, os cancerosos eram curados, os paralíticos, eles saíam andando. O cego, meu amado irmão, ele passava um lodinho assim, ó, ele passava um lodo, pedia para abrir o olho, e a pessoa abria. Às vezes estava embaçado, ele dizia assim, ó, vai lá, lava lá no tanque de Siloé. A pessoa ia lá, lavava, voltava curado. Glória a Deus. Esse é o missionário, o maior missionário que houve na face da terra, se chama Jesus. Jesus Cristo. E esse missionário está aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença desse missionário aqui. Oh glória. Ele, meus amados irmãos, ele cumpriu o seu papel. Ele foi morto em morte de cruz. Ele foi levado como para o matadouro, como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Depois de ter feito tantos milagres, tantas curas, mas ele foi levado, ele cumpriu o seu papel. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, tudo que ele fez, tudo que esse missionário fez, nem todos os livros da terra poderiam anotar o que esse missionário fez. Você sabe por quê? Porque ele ainda faz nos dias de hoje, ele continua fazendo. Ele fez no seu ministério terreno, mas ele continua fazendo, ele não parou de fazer os milagres. E esse missionário, irmãos, é o maior missionário que essa terra já viu. Mas eu quero falar aqui, eu tenho que me apressar porque as horas estão passando, meu Deus. Eu quero falar aqui a respeito de um outro missionário depois de Jesus. Jesus, o maior missionário, mas agora eu quero falar um grande missionário. Abra sua Bíblia aí, Atos 19. Versículo de número 10. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos.
Aqui eu já mudei de missionário. Aqui agora eu estou falando de um missionário chamado Paulo. Irmãos, pensa num homem extraordinário. A sua terceira viagem missionária. Ele começa aqui no Atos 19, irmãos, começa o capítulo de número 19. Alguns irmãos que tinham conhecido o Evangelho e só tinha tão somente sido batizado no batismo de João, eles não conheciam ainda a respeito do Espírito Santo. Aí Paulo chega a eles e diz: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí Paulo diz assim: ajoelha aí, que nós vamos orar. E quando eles oram, irmãos, a glória de Deus desce sobre aqueles irmãos, e eles foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo. E na terceira viagem missionária de Paulo, a Bíblia diz que eles ficam nesse lugar, nessa região, e eles começam a pregar a palavra na Ásia. Aí, irmãos, eles começam a pregar, eles começam a anunciar, e eles começam a ir também como Jesus ia, aldeia em aldeia. Eles iam ali nos templos, nas sinagogas, e eles começam a pregar, eles começam a anunciar, e eles pregam cidade em cidade, e eles vão a levantes, a perseguição, mas eles levantavam e saíam e voltavam a pregar, até que a Bíblia está dizendo aqui, meus amados irmãos, que no espaço de 2 anos, todos ouviram a falar de Jesus. Eles pregavam, irmãos. Paulo e a equipe que estava com eles, eles pregavam incansavelmente. Você imagina isso, meus queridos? Chegar num lugar e começar a pregar a palavra. Eu não estou dizendo num país, mas num continente. E dentro de 2 anos, todo mundo ouvia a palavra. Se fosse nos dias de hoje, seria fácil, né, Carlos? Né, João? Hoje nós temos televisão. Hoje nós temos internet. Hoje nós temos, irmãos, microfone, né? Nós temos microfone, nós temos caixa, né? Nós temos alto-falante. Mas você pensa que nessa época eles tinham isso? Tinham nada. Tinha nada. Eles só tinham a garganta, o ar nos pulmões, e Jesus Cristo na vida deles, o Espírito Santo na vida deles. Oh, glória! Você imagina, meus amados irmãos, como que era? Eu começo a pensar e eu fico, e dá o direito, né, irmãos? A Bíblia nos dá o direito de nós pensarmos como que era para juntar o povo, né? A congregar todo o povo e anunciar para multidões, mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Quem esteve lá em São Paulo viu, né? Nós estávamos em 8.000 pessoas. E ali o som ambiente, irmãos, ajuda muito o som, a aparelhagem é muito boa. Ali na igreja tem uma caixa acústica, né? Que o som é muito bom, é perfeito, né? Ali ninguém fica sem ouvir ali o pregador. Mas pensa naquela época. E tem gente ainda que reclama do som, reclama da mensagem, reclama disso, reclama daquilo, e vai reclamando, né? Mas pensa esse homem chamado Paulo, o grande missionário. Não tinha nada, irmãos, não tinha internet.
Hoje mesmo, né, nós enviamos aquele banner, né, banner para tanta gente, né, você enviou, eu enviei, né, nós divulgamos. Falamos tanto a respeito da semana missionária, né? E aqueles homens, irmãos, não tinha nada disso. Mas durante 2 anos eles conseguiram anunciar. E as pessoas, a maioria deles, todos ouviram, mas nem todos chegaram até Jesus. Mas uma grande parte se renderam aos pés de Jesus. Se você continuar aqui lendo, meus amados irmãos, aqui para baixo, aqui do 10, aqui o 11, o 12, o 13, o 14, do versículo 19 de Atos, do capítulo 19 de Atos, você vai ver, irmãos, que as pessoas, elas estavam atemorizadas de tanta sabedoria, de tanta poder que tinha na vida daqueles homens, meus amados irmãos, que eles se entregavam a sua vida para Jesus. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, que todos que traziam, eles eram curados, os enfermos. Deus estava fazendo maravilhas através da vida dos missionários. Se tem uma coisa, irmãos, que é difícil, é a igreja ganhar pessoas de outra religião. É muito difícil, porque já vem com uma opinião formada. E naquela época, nessa região, havia muitos mágicos, existiam escolas de magias. E meus amados irmãos, se você continuar lendo, eu não vou ler, a Bíblia diz que a maioria dos mágicos, eles traziam os seus livros, e eles vinham em praça pública, e eles diziam: nós não queremos mais isso não, nós não queremos mais isso para nós não faz mais efeito. Depois que nós conhecemos, depois que nós experimentamos aquilo que Paulo prega. E eles queimavam os seus livros de magia, de mágica, em praça pública, e eles professavam e diziam: a partir de hoje nós queremos o Deus de Paulo, glória a Deus. Oh glória, oh glória, irmãos, nós precisamos voltar a orar, nós precisamos consagrar as nossas vidas, irmãos, porque nós precisamos ver os milagres ainda nesse século, ainda nessa década, acontecer, voltar a acontecer. Agora, irmãos, deixando aqui o missionário Paulo, eu quero entrar um pouquinho só, porque resta só 10 minutos. E hoje é terça-feira, né, irmãs? Só Deus sabe como foi difícil estar aqui, né? Mas eu quero começar a falar aqui de mais 2 missionários. Eu quero voltar aqui a 110 anos. O primeiro missionário se chama Gunnar Wingre. O segundo missionário se chama Daniel Berg. Eu quero voltar em 1910, há 110 anos atrás. Irmãos, pensa no poder que estava vivendo a Europa. Os crentes orando, reuniões simples dentro de casa, nos templos, e Deus batizava as pessoas com o Espírito Santo. Eles falavam em línguas. Aí surge, meus amados irmãos, no cenário, em 1910, um jovenzinho com apenas 17 anos de idade na Suécia, chamado Gunnar Wingre. E ele foi, irmãos, numa reunião dessa, sabe, numa casa. Nesse ano Deus estava batizando todo mundo com o Espírito Santo. Todo mundo que buscava, eles eram batizados com o Espírito Santo.
e eles não aguentavam, eles caíam com a presença do Espírito Santo. E Gunnar Wingre, meus amados irmãos, numa dessas reuniões, um homem de Deus chamado Adolfo se levantou cheio do Espírito Santo. Oh glória! Colocou a mão na cabeça daquele jovenzinho e profetizou, meus amados irmãos, numa língua que eles nunca tinham ouvido. E a única coisa que eles entenderam, ele disse assim: olha, Gunnar Wingre, você vai para uma terra chamada Pará. Irmãos, Deus profetizou na língua portuguesa. Eles nem sabiam da língua portuguesa. E no outro dia, o próprio Adolfo, juntamente com Gunnar Wingre, eles foram numa biblioteca e eles disseram: oh, nós precisamos saber aonde que existe essa terra no planeta Terra, aonde que existe um lugar chamado Pará. Aí eles, depois de pesquisaram, aí eles acharam uma cidade, um estado no interior do Brasil. Ô irmão, ele tinha 17 anos, mas você pensa que ele veio com 17 anos? Não. Gunnar Wingre, irmãos, ele ainda terminou o seminário, 4 anos estudando na Suécia. Aí depois que ele se forma, ele trabalhava de jardineiro com o seu pai. Depois ele se formou, ele tinha um tio que morava nos Estados Unidos. Aí ele sai em direção aos Estados Unidos. E pensa numa luta, irmãos, para esse jovenzinho chegar nos Estados Unidos. Ele já estava noivo. Aí quando a noiva ficou sabendo que Deus tinha mudado os planos, porque ele queria ir para a Índia evangelizar. Ele já estava noivo, a noiva esperava que eles fossem para a Índia, mas Deus mudou o plano e a noiva não gostou e disse: a partir de hoje está separado, eu separo de você. Aí num culto de novo, irmão, daqueles cultos cheios de glória, sabe? Aqueles cultos de poder, de unção, que o Espírito Santo começa a trabalhar. De novo, Deus levanta um vaso, vai para o lado de Gunnar Wingre e diz assim: ó, pode deixar com a sua noiva, eu já estou preparando. E disse até o nome da noiva: você vai casar com uma mulher chamada Frida. E passou os anos, irmãos. Gunnar Wingre pregou em muitos congressos antes de vir para o Brasil, nos Estados Unidos. Gunnar Wingre, irmãos, pregou e ele ajuntou algum dinheiro financeiramente aonde ele passava, porque já estava certo que ele viria para o Brasil para fazer sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária. E depois, num certo culto, aí Deus levanta um companheiro para estar do lado dele, Daniel Berg. E eles não tinham nada, irmãos. A única coisa que eles tinham era a promessa. Não tem um culto, não tem um hino aí que fala: eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é a promessa. Se você tem a promessa, você tem tudo. Você sabe por quê? Porque a promessa é aquela que nos sustenta. A promessa. Aí eles conseguiram duas passagens. Aí eles vêm num navio que vem para o Pará, e eles vêm, sabe, na terceira classe. Parece a história do Titanic, né? Mas não era o Titanic, não. Aí eles vieram, tinha a primeira classe em cima, aí depois tinha a segunda classe, e ele estava lá embaixo. E eles diziam: a comida não era boa, não era igual lá de cima, do meio. Aí eles diziam: era difícil para dormir. Mas eles disseram: olha, mas nós estávamos ali embaixo, mas nós já estávamos começando a fazer a missão. Nós já estávamos orando pelo pessoal ali no porão, e nós já estávamos ganhando alma,
Jesus já estava curando ali no porão, Jesus curou no porão, Jesus ali salvou muitas almas no porão, e ele sempre cantava, vindo nas redes, né? Uma alimentação, ele dizia que não era muito boa, mas sempre cantando, louvando a Deus, alegre, feliz. Uma semana, irmão, nas águas, até chegar no Brasil. Aí eles disseram que quando chega no Brasil, irmãos, o navio não pôde chegar muito perto. Aí levaram vários barquinhos para buscar o pessoal no navio, os viajantes, os passageiros. E todo mundo, né? Tinha alguém da família que estava esperando e vinha, abraçava, recebia gostoso, porque estava vindo dos Estados Unidos. Mas só que Gunnar Wingre e Daniel Berg, ninguém veio, irmãos. E eles falaram que ficaram atemorizados. A única coisa que alegrou o coração deles, irmãos, foi na hora que eles ouviram os portugueses, os brasileiros falarem. Aí eles lembraram da promessa. E eles falaram, foi essa língua aí, ó, que Deus usou o irmão Adolfo, glória a Deus, quando chamaram nós para a missão lá na Suécia, aleluia, foi essa língua aí, ó, olha, ainda eles não estavam entendendo nada ainda, mas eles souberam que era a língua que o irmão Adolfo falou naquele dia. Não veio ninguém, irmãos, para receber eles. Sabe por quê? Porque Jesus já estava com eles no barco. Quando eles saíram dos Estados Unidos, Jesus já estava com eles. Aí eles disseram que todos foram recepcionados. Eles não foram recepcionados, não tinha ninguém para recepcioná-los. Aí eles disseram, vamos para uma praça. Aí eles foram para uma praça e eles começaram a orar. E eles disseram, Senhor, o Senhor está no controle. Ninguém sabe conversar com nós aqui. Nós não conhecemos essa língua. Você vê só, irmãos, para fazer missão transcultural, tem que ter um preparo. Tem que aprender o idioma. Tem que saber da cultura. Aí eles disseram assim, olha, nós comemos tão mal lá no porão. Aí quando nós chegamos no Brasil, antes de nós ir para essa praça, nós passou num restaurante e nós disse assim, do pouco dinheiro que eles tinham, e nós dissemos assim, olha, nós queremos comer do bom e do melhor que vocês têm aí. Aí eles se acabaram na comida brasileira. Feijoada, glória, feijoada, mocotó, né? Aí, irmãos, eles foram para a praça. Aí alguém viu eles da praça. E essa pessoa foram até lá conversar com eles. E Deus mandou uma pessoa lá, irmãos, que falava, sabe, em inglês. É Deus. É Deus. Se fosse uma pessoa lá que falasse em português, não ia dar em nada. Aí quando chega, ele já começa a falar, e ele percebe que a pessoa fala inglês, e o inglês era o que eles estavam falando, mas eles eram suecos, né? Aprenderam a falar inglês, chegaram no Brasil, né? Precisava que alguém falasse na língua inglesa. Aí vem essa pessoa e diz para eles, vocês estão perdidos? Vocês não tem ninguém aqui para ir? Não temos. Aí a pessoa disse assim, olha, eu também vim dos Estados Unidos, eu estou num hotel aqui, eu quero levar vocês para lá, vocês aceitam? Foram. Chegou lá no hotel, o dono do hotel também americano falava inglês também. Aí eles já começaram a perguntar e eles disseram assim, nós queremos saber se vocês sabem de algum pastor aqui. Aí lá nós conhecemos um pastor da Batista. Mas só que disseram, mas nós não sabemos onde ele mora. Aí eles ficaram poucos dias ali, menos de uma semana. Aí eles saíram, irmãos, sem
saber para onde ia. Mas no meio do caminho, uma pessoa que estava no navio conheceu eles. E a pessoa disse: o que vocês estão procurando? Nós estamos procurando um pastor. Aí a pessoa sabia onde era a casa desse pastor, e levaram eles lá. Aí, meus amados, não tem uma longa história, mas eu quero parar por aqui, porque o horário já se passou. Gunnar Wingre, irmãos, e Daniel Berg, eles chegaram no Brasil, eles ficaram alguns dias no hotel, o dinheiro já tinha acabado. Aí eles pediram para alguém, se alguém sabia de algum lugar para eles ficar. Levaram eles, irmãos, para um porão, que o porão não tinha janela, e eles diziam que era tudo diferente para eles, que eles estavam acostumados com o frio da Europa, com o frio dos Estados Unidos, e eles chegam aqui no interior, pensa o calorzão, meus amados irmãos, lá do Pará, e eles vão morar num lugar que não tem janela, e eles diziam assim: olha, pensa na dificuldade, porque os pernilongos, parecia, Gunnar Wingre era magrinho, parecia que ia levar ele para fora. Eles diziam: lagartixa era o que mais tinha andando nas paredes, no forro do porão. Mas irmãos, Deus era na vida desses homens. Deus capacitou eles. Eu estava domingo lá naquele templo, irmãos, e eu comecei, a minha esposa disse assim: o André está anestesiado. Eu estava mesmo, porque eu estava lembrando, sabe de quem? De Gunnar Wingre, de Daniel Berg, irmãos, sabendo que tudo começou por causa desses homens que obedeceram a voz de Deus. Deus disse assim: vocês vão para um lugar chamado Pará. Eles começam a fazer culto, irmãos, na igreja batista. Aí na igreja batista ninguém sabia o que era Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas. E eles começaram a orar, e as pessoas começaram, meus amados irmãos, a sentir o poder de Deus. Tinha uma mulher, irmãos, guarda esse nome, Celina de Albuquerque, a primeira irmã do círculo de oração. Foi na casa dela que começou o círculo de oração, na Assembleia de Deus no Brasil. Aleluia. Essa mulher, irmãos, ela estava com câncer na boca, ela estava condenada à morte. Pensa naquela época, 110 anos atrás. Mas Gunnar Wingre, irmãos, e Daniel Berg foi lá na casa dela e disse para ela: irmã Celina, irmã, crê que Jesus pode curar a senhora? Ela disse: eu creio. Aí eles disseram: então nós vamos orar e Deus vai curar. Eles colocaram a mão sobre a irmã Celina, meus amados irmãos, e Deus batizou antes ela com o Espírito Santo. Depois de batizar ela com o Espírito Santo, Deus curou instantaneamente a irmã Celina de Albuquerque. Quando os missionários, irmãos, foram expulsos, fizeram uma reunião lá, os batistas, porque eles não estavam gostando que as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, e expulsaram Daniel Berg e Gunnar Wingre do meio dos batistas, e foram 18 irmãos. E sabe onde eles foram congregar? Na casa de Celina de Albuquerque. Irmãos, e eles começam a evangelizar de aldeia em aldeia em Belém do Pará, começa a ganhar almas, mas tinha perseguição, mas eles iam fazer os batismos, irmão, escondido nos rios, bem longe, para que ninguém ficasse sabendo, e as pessoas iam para ser batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Na volta eles faziam emboscada, mas Deus livrava eles de todas as emboscadas. Você pode, meus amados irmãos, dar um glória a Deus, de adoração a Deus, pela vida desses homens chamados Gunnar Wingre, Daniel Berg, missionários. Irmãos, eles evangelizaram o Pará, eles evangelizaram as cidades. Quando eles viam que já tinham ganhado muitas almas, levantava o obreiro, deixava o obreiro ali. Aí depois eles foram para o estado de Alagoas.
Irmãos, eu estou lendo um livro, por isso que eu sei disso, de Gunnar Wingre. E eles começam agora em estado, até chegar em São Paulo, até chegar em Santos, até chegar no Rio de Janeiro, e começa a obra, irmão, começa a obra, e Deus começa a levantar. E sabe o que nós somos hoje? O maior movimento pentecostal do mundo. Foi através de 2 missionários. Aleluias. Eu glorifico a Deus, irmãos. Quando eu chegar no céu, além de Paulo, que eu quero dar um abraço nele, depois do meu Jesus Cristo, aleluia, eu quero abraçar Daniel Berg, eu quero abraçar Gunnar Wingre, meus amados irmãos, porque o que esses homens fizeram foi coisa extraordinária. Você está aqui hoje porque 2 homens obedeceram a voz de Deus. Aleluia. Mas o que eu quero dizer, irmãos, para terminar, cada um de nós somos um missionário. Esses homens foram chamados para fazer missões transcultural, saiu do seu país, veio para um outro país, para pregar as boas novas, o evangelho, num lugar que eles não sabiam idiomas, não sabia a cultura, mas eles trouxeram as boas novas. Mas eu e você fomos chamados para ser um missionário aqui na nossa igreja, aqui no nosso bairro, aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, lá no seu colégio, lá no seu trabalho. Glória a Deus. Dentro da sua casa, você tem uma missão lá dentro da sua casa, sabia? Tem muitos irmãos que têm uma missão dentro da sua casa. Tem muitos irmãos que têm uma missão dentro do seu casamento. Tem muita gente que tem uma missão. Se prepare para que aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Oh, glória. Quero convidar os irmãos para se colocar de pé. Quer agradecer? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Olha, quinta-feira tem mais, vem para o culto. Sábado tem mais, vem para o culto. Ajude nós a divulgar esse trabalho, glória a Deus. Eu sei que domingo nós vamos fechar esse trabalho com chave de ouro, glória a Deus. Coisas grandes vai acontecer no nosso meio. Amém? Glória a Deus, aleluia. São esses os avisos, irmãos. Essa semana nós estamos numa esfera missionária. Nós estamos respirando, o ar que respiramos é missão, missão, missão. Você vai para casa e você vai com essa voz encoando: tem uma missão para mim. Eu preciso fazer, eu preciso realizar essa missão. Eu não sei, você sabe. Amém? Quantos creem que Deus tem uma missão? Que você tem uma missão para fazer, para realizar. Aleluia. Ore juntamente comigo. Senhor Jesus, Shuidei Komanai, Shalai dei Cantio dei Komanagashai. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Pai. O Senhor conhece, ó Pai. Ó Deus, na intimidade a nossa vida, ó Pai. Ó Deus, visite, ó Pai, esse irmão, ó Pai. Visite esse jovem, Senhor. Visite essa criança, Senhor. Eu creio, ó Pai, que aquilo que o Senhor colocou na mão do teu servo, da tua serva, ó Pai, mesmo que ele está passando por dificuldade para executar, mas o Senhor vai orientar, o Senhor vai abrir, ó Pai, esse mar, em nome de Jesus. Amém.